Olá pessoal, meu nome é José Oliveira Fares Filho e eu vou falar para vocês aqui sobre a importância do DR, né, que é o disjuntor residual, e também do DDR, né, que é o disjuntor diferencial residual, né. Bem pessoal, esse sistema ele é um sistema importante porque ele protege as pessoas e os animais contra choques elétricos, né. Ele é um dispositivo que protege exclusivamente contra a fuga de corrente, né. Mostra aqui a foto dele. É assim, pessoal, ó. Quando alguém encosta na tomada ou um equipamento com defeito, aí ele vai detectar uma fuga de corrente e vai desligar o circuito que está ligado a ele, né? Essa é a função desse dispositivo, né? Uma observação, pessoal, é que ele não protege contra curto-circuito e sobrecarga. Ele só detecta fuga de corrente, certo? Bem, pessoal, vale frisar também que existe vários dispositivos desses com nome diferente, né? Porém, eles têm a mesma função do DR, né? A diferença desses nomes é só por questões comerciais mesmo, né? Citar aqui alguns exemplos, né? O IDR, o STR, né? Que são a mesma coisa. Ou seja, todos eles têm a mesma função em comum, né? Que é proteger contra a fuga de corrente, né? Nesse caso desse dispositivo aqui, ó, temos aqui o DRA, né? Que é o DR, né? Geralmente essas siglas, né, pessoal, elas são questões de fabricante, como já havia falado. Só frisando, né, que se tiver o DDR, no caso 2D, né, não é? Aí você já sabe que é o disjuntor diferencial residual, né? Bom, pessoal, ó, como vocês podem ver, vou falar aqui mais um pouco sobre exclusivamente esse dispositivo, né? Temos aqui, ó, a corrente nominal dele, né, que é a corrente de trabalho, que é essa correntezinha aqui, ó, que é 100 amperes. Então, já aqui embaixo, a gente tem a corrente de proteção, né, que é, no caso aqui, 300 mA, ou seja, uma corrente bem alta, né. Uma conclusão dessa corrente é que quanto menor essa corrente aqui, ó, melhor vai ser a proteção, né, a proteção desse dispositivo. Aqui mais embaixo vamos falar sobre o DDR agora, né? Sobre o DDR, que ele é um sistema mais completo, né? E o nome dele é disjuntor diferencial residual. Daí o nome, né? Diferencial. Ele engloba, pessoal, proteção contra fuga de corrente, proteção contra curto-circuito e também ele tem a proteção contra sobrecarga. Ou seja, ele é um dispositivo, tem 3 funções em um só dispositivo, né? Podemos dizer assim. Também, pessoal, vale ressaltar que esse dispositivo, como os fusíveis, né? E os disjuntores, ou melhor dizendo, como os disjuntores, né? Ele protege contra curto-circuito e sobrecarga. Ou seja, o DDR ele pode substituir esses componentes. No caso, ele pode substituir o disjuntor ou fusível, já que ele protege contra curto-circuito e sobrecarga, certo? É um sistema mais completo, né? Bom, pessoal, qual a sua importância nas instalações, certo? Qual a sua importância nas instalações? Bom, esses dispositivos são importantes. Por que eles são importantes? Porque ele detecta pequenas fugas de corrente, né, em circuitos elétricos. E ele realiza desligamento imediato da alimentação e evita que ocorra acidentes, né? Como podemos ver aqui, né, um circuito sem um DDR, a pessoa levou o choque. Já nesse daqui, a pessoa não leva choque, certo? Aqui é um circuito sem fuga e aqui é com fuga. No caso, o que aconteceu? O disjuntor aqui ele está para cima, então ele está acionado, aqui está desacionado, certo? Teve uma fuga e desacionou. É importante, pessoal, dizer que o DDR ou o DDR, eles não evitam que as pessoas levem um choque, né? Muitas pessoas pensam que, vou colocar aqui o DDR ou um DDR e eu não vou levar choque. Mas isso não é verdade, certo, pessoal? Ele é apenas o minimizador do choque. Ou seja, ele evita que o choque seja de grande intensidade. Bem, pessoal, falando mais aqui, infelizmente, né,
por falta de conhecimento, né, não é muito, comum a gente ver a utilização do DR ou do DDR, né, nas instalações. Isso porque, né, para ele atuar de forma adequada, é preciso ter uma instalação bem adequada, né, bem adequada para que ele funcione, certo? Bom, onde são usados, né, onde eles são usados? Eles são usados em circuito que tem chuveiro, banheiro, né? São usados em circuitos que tem circuitos de cozinhas, de copas, áreas de serviço, dependências molhadas, né? Sujeitas à lavagem. E são usados mais naqueles locais mais propícios a se levar um choque elétrico, né? Bom, o DR, ele deve ser instalado em série com o disjuntor do circuito, né, que esteja protegido. O ideal, né, é que toda instalação, ela esteja protegida por um dispositivo desse, né. Então, pessoal, finalizando aqui já, resumidamente sobre o DR e o DDR, o DR ele se diferencia do DR porque ele não funciona como disjuntor, certo? Já o DDR, ele funciona assim, como disjuntor, né? No caso, na hora da escolha, a pessoa vê o que é mais conveniente para ela. Se ela compra o DDR, que tem a função de disjuntor, e contra fuga de corrente, né? Ou compra só o DR, que tem só a função de contra fuga de corrente, certo? Para finalizar, né, falando sobre fuga de corrente elétrica, né, as correntes de fuga são perigosas, né, elas podem provocar o que? Risco de choque elétrico para as pessoas, aumento do consumo de energia, aquecimento indevido, destruição da isolação e risco de incêndio, entre outros, certo? Bom, pessoal, muito obrigado por ouvir, né, aqui e até mais. Tchau.